Oi, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 81 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Manda essa playlist pra ela e diz que ela pode começar hoje mesmo. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 4 de 1 Samuel vai dizer assim: A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acabou em Ebenezer. E os filisteus acabaram em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus, vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizando entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim saiu das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca do Senhor. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, ele estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente da batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Realmente um fim de vida muito triste, né? A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próximo do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo:
foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e se levantaram de Ebenezer a Asdote. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdote se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar, levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã. Eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encurvavam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo em Asdote não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdote e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdote como nos seus arredores. Quando os homens de Asdote viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca de Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca de Deus, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Nosso último capítulo, capítulo 6, vai dizer assim: a arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como o devolvemos para o seu lugar. Eles responderam: se devolvermos a arca de Israel, se devolverem a arca de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e é a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem glória a Deus de Israel. Diferente. Assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês, porque vocês endureciam o coração, como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que, depois de que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, faça um carro novo. Arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 no carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então, peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão
lhes enviar como oferta pela culpa. Depois, deixem o carro ir. Fiquem observando se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva o seu território. Então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com as crias e as amarraram ao carro e encerraram os bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos e o ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué o Bet-Semita e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ele, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdote, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. E a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Criate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. E é isso, essa foi a nossa leitura de hoje. E, curiosamente, aqui, basicamente todos os capítulos que lemos teve muito enfoque em cima da Arca de Deus, né? E essa Arca da Aliança, ela é muito interessante porque ela é o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. E a gente vai ver aqui tanto o descuidado do povo de Israel em levar essa arca para a batalha, porque eles tinham sido derrotados, então eles foram levar essa arca como um amuleto, como se eles literalmente precisassem da presença do Senhor de forma física, né, nessa arca. Então o entendimento deles estava um pouco distorcido, afinal a presença do Senhor deveria ser, acima de tudo, consultada. Então esse primeiro viés, né, de que o povo tá olhando, tá perdendo a batalha, em vez de eles questionarem o que eles estão fazendo de errado, se é para eles tomarem aquelas atitudes, quais são as estratégias, eles meio que forçam que a presença do Senhor esteja lá. Então eles pegam aquele símbolo e trazem para si como um amuleto, como se estivesse símbolo, eu tenho certeza que Deus está aqui. Porém, a gente vai ver que Deus não queria dar a vitória para eles nessa batalha. Então, acima de tudo, eles não consultaram a vontade do Senhor, né? E a gente vai ver que essa arca vai parar nas mãos dos inimigos, mas o poder do Senhor, porque essa arca ainda é o simbolismo da presença, vai causar grandes
terrores aí nessas cidades, né? Então, isso é muito interessante porque o Senhor, ele é justo e a presença do Senhor, ela não consegue habitar onde há pecado. E o Senhor, ele se afasta do pecado porque ele é santo. Então, a santidade que havia, a presença do Senhor, fazia com que esse povo estivesse sempre sendo aterrorizado por isso, ao ponto de que eles devolvam para que eles não sofram mais aquilo. Então eles devolvem para os betsemitas, mas os betsemitas também, mais uma vez descuidados, eles vão lá e abrem a arca, e aí então eles são mortos, né? Então a gente tá aqui partindo, por mais que a gente esteja lendo 1 Samuel, ainda que não há um rei, não há um líder, né? Eli acabou de morrer, Eli era quem julgava, então a gente ainda tá nessa época de juízes. Então o povo tava tão, né, perdido com todas essas questões que eles já não tinham mais a mesma reverência com a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. E olha tudo que acabou acontecendo por conta disso. Então o que a gente leu hoje foi justamente sobre esse desleixo que eles estavam com a Arca da Aliança, com a presença do Senhor, a ponto de eles utilizarem ela como amuleto, de eles não darem devida reverência e de que a presença do Senhor continua sendo poderosa para abençoar e amaldiçoar, para fazer segundo a vontade dele, para fazer vencer a guerra ou para perder a guerra, mas é necessário que a pessoa esteja realmente diante da presença do Senhor da forma correta, de uma forma santificada. E a gente vai ver aqui vários momentos que eles estavam diante da presença do Senhor, diante da Arca de Aliança, e não estavam da forma devida. Então a leitura de hoje foi justamente sobre tanto o tratamento dos israelitas com a Arca da Aliança, como dos inimigos e as consequências de todas essas atitudes, né? E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou mais interessante sobre esse assunto. Vou adorar estar lendo aí o que vocês estão pensando. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!